todos com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui para aprendermos da Sua palavra. Eu peço que você abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Nós somos tentados geralmente a querer experiências sobrenaturais. Somos tentados a querer que Deus fale conosco através de sonhos, visões, revelação, profecia. E Deus fala. Eu tenho experiências de momentos que Deus falou comigo, mas nenhuma delas substitui Deus falando através da palavra. Glória a Deus. Nenhuma delas. Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus é a revelação de Deus para a humanidade. É a revelação de Deus para nós. Os irmãos podem se sentir à vontade, se quiserem se sentar. Quem quiser anotar, trazer um caderninho para anotar alguma coisa, é bom também, irmãos, a gente meditar depois no que Deus tem para nós. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te ensinar a ser crente. Deixa Deus te ensinar a conhecê-lo. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Glória. Quanto mais você conhece alguém que tem muitas qualidades, mas você ama essa pessoa. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai amá-lo. E onde é que você vai conhecer a Deus? Através das Escrituras Sagradas. Pode aparecer anjo do céu, pode ser sonhos impressionantes, visão. Se estiver contra o que diz a palavra, você não deve considerar. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus. E tudo tem que ser comparado com ela. Nós lemos em Romanos capítulo 6, versículo 22. E Paulo, aí no versículo 22, ele fala de dois reis que podem governar a nossa vida. Dois senhores que podem nos controlar. Ele fala do pecado e ele fala de Deus. Quando Paulo diz, mas agora libertados do pecado, Paulo não está falando dos seus pecados individuais. Às vezes a gente falha, se irrita com alguém, faz alguma coisa que não é do agrado de Deus. Às vezes a pessoa mente,
principalmente aqueles que são imaturos na fé. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de um tirano. O pecado aqui, ele aparece como um rei que governa, que domina pessoas, que escraviza pessoas. Aleluia. Ele é rei sobre aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. E eles estão escravizados de tal forma que eles não conseguem se libertar. E Paulo fala de outro rei, que é Deus. Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Deus. Ou você é escravizado pelo pecado, ou você é governado por Deus. Não tem como você servir a dois senhores, como disse Jesus. Aleluia. Libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. Aquele que realmente é servo de Deus, ele frutifica, ele dá frutos para Deus. E por fim, ele vai ganhar o quê? A vida eterna. Glória. Mas veja o versículo 23, Romanos 6 e 23. Olha aí qual é o fruto do pecado. Se você escolher o pecado para ser seu Senhor, olha qual é o fruto dele aí. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o interessante é que salário recebe quem trabalha. Você, o homem lá no mundo, ele empresta os seus membros para o pecado. Ele empresta a sua vida para o pecado. Ele se dedica, trabalha para o pecado. E no final, o salário que ele ganha pelo seu trabalho é a morte, a condenação eterna. Já Deus é diferente. Aqui o texto não fala de salário de Deus, o texto fala de dom gratuito. Ou seja, você não teve que trabalhar para ganhar, você só precisa crer e aceitar. Glória a Deus. Glória. Por isso que é dom gratuito. O pecado você tem que trabalhar para ele. Deus, você só precisa servi-lo e deixar ele usar sua vida para você produzir fruto agradável a ele. Glória. E você recebe de presente a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos jamais viver livres de um Senhor. Ou somos escravos do pecado, ou somos servos de Deus. Não tem outra alternativa. Antes, nós servíamos a imundície e a maldade. Para a maldade, como disse Paulo. Quanto mais você servia a maldade, mais mal você se tornava. A Bíblia diz que o velho homem, ele se corrompe pelas concupiscências do engano. Dia após dia, você vai ficando mais corrompido ainda. Mesmo que pareça um velhinho lá, doce, sorridente, mas com os anos, cada vez mais se corrompe, se não nasceu de novo. Agora nós servimos a justiça para a santificação. Amém. Servindo ao pecado, no final, a pessoa herda a morte eterna. Aleluia. Servindo a Deus, teremos a vida eterna. Glória a Deus. Porém, não somos mais servos do pecado. Não estamos mais debaixo do poder dele. Quem nos tirou de lá foi Jesus Cristo.
E o que significa não ser mais servo do pecado? O que significa não estar mais debaixo do poder do pecado? Imagine que quando Adão pecou, Deus decidisse fazer com que ele pagasse pelo pecado dele, de modo que Adão receberia condenação eterna. Quando Adão pecou, Deus dissesse assim: eu irei condená-lo ao inferno, irei lançá-lo no inferno, condenação eterna para ele. Deus seria justo se fizesse isso. Adão merecia isso. Depois que ele fizesse isso, imagine que Deus criasse um novo Adão, em estado de inocência e pureza, como era o primeiro. Mas esse novo Adão teria agora o conhecimento do que aconteceu com aquele Adão anterior. Ele poderia ser tentado a pecar também. Logo, se esse novo Adão não pecasse, ele não sofreria a pena do pecado, a penalidade do pecado, porque foi o primeiro quem pecou, então foi o novo. Ele não sofreria condenação eterna. Ele estaria livre para não pecar, porque ele foi criado em estado de inocência e pureza, como o primeiro tinha sido. É isso que aconteceu com a gente. O nosso velho homem, que estava ligado ao primeiro Adão, a Bíblia diz que ele foi crucificado com Cristo. Ele pagou a pena do pecado. O velho Adão, o velho homem que estava ligado a Adão, foi crucificado lá na cruz. Quando nós cremos em Cristo, nós fomos unidos a Cristo. E a morte de Cristo foi a nossa morte, a morte do velho homem. Aleluia. Aleluia, Jesus. Agora, o novo homem está livre dessa penalidade. Você que nasceu de novo, você está livre da penalidade do pecado. O pecado não consegue mais te condenar, porque o seu velho eu já pagou juntamente com Cristo lá na cruz. Aleluia, Jesus. Já foi punido, agora é um novo, criado segundo Deus em justiça. Glória a Deus. E agora estamos livres para vencer o pecado todos os dias até a glorificação. Por isso, meus irmãos, vencer o poder do pecado é isso. Quando você crê em Cristo, você se une a Cristo de tal forma que é como se você pagou juntamente com Cristo, e Deus te coloca numa posição de justo. Aleluia. A Bíblia diz que Ló cometeu vários erros, mas Pedro chama de o justo Ló. O justo Ló. E o termo original lá é sem pecado, inocente, sem culpa, puro diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E agora, justificados diante de Deus, nós temos liberdade para nos santificar todos os dias, cada dia mais se libertando de um vício, cada dia mais se aperfeiçoando, cada dia mais melhorando diante de Deus. Porque Aleluia. Deus nos colocou nessa posição, numa posição que a gente não merecia, mas Ele nos deu. E agora Ele olha para nós e diz: é justo, é santo, é consagrado a mim, é inocente, é puro. O pecado não consegue mais condená-lo. Aleluia, glória a Deus. Analisando Romanos
5, versículo 20 e 21. Veja Romanos 5 e 20. Romanos 5 e 20. Olha a parte A. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A ofensa aqui se refere à culpa de Adão. A culpa de Adão que todos receberam. Nós já vimos aqui em pregações anteriores que Deus imputou, Deus colocou na nossa conta a culpa do pecado de Adão. Porque era assim que Deus estava colocando Adão como o nosso cabeça. E ao colocar Adão como nosso representante, todos sofreram as consequências de Adão. Para quê? Para que Cristo pudesse ser o cabeça de todos aqueles que aceitassem a Ele. E assim como o pecado de Adão foi colocado na nossa conta, a justiça de Cristo é colocado na conta daquele que crê nele. A lei veio para que essa ofensa abundasse, se tornasse mais volumosa. Só que a gente tem que entender que o propósito da lei não é fazer você pecar. O propósito da lei não é fazer com que você pecasse mais. Aleluia. A lei, ela veio para trazer consciência de pecado, para abrir seus olhos, para que você dissesse: meu Deus, eu sou um pecador. Aleluia. A lei, ela veio para mostrar o quanto o pecado é maligno, porque ele usa algo bom para fazer você fazer algo ruim. Deus deu a sua lei, Deus deu a sua palavra, e o homem, ao ouvir o mandamento, ele quebra o mandamento, porque a natureza humana é má. E aí o homem começa a perceber: eu sou pecador, eu sou mau, eu preciso de alguém para me ajudar, eu não consigo me libertar sozinho. Então a lei, a palavra de Deus, a lei moral de Deus no coração do homem, na consciência, ela veio para isso. A ofensa abundou, por quê? Porque a gente teve consciência de pecado e a gente começou a pecar conscientemente contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus. A lei abundou. A lei abundou. E todos os pecados que nós cometemos conscientemente são colocados na nossa conta agora. E agora, como disse Paulo em Romanos 3, toda boca fica calada diante de Deus. Quando Deus julgar, ninguém pode dizer: Senhor, eu não pequei. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode. É por isso que Paulo diz: veio a lei para o pecado, a ofensa abundasse. Você iria pecar cada vez mais, porque você é mau por natureza. Mas onde o pecado abundou, a graça superabundou. A graça de Deus superabundou. A graça de Deus foi muito mais volumosa. E o que é isso? O que significa onde o pecado abundou, a graça superabundou? Primeiramente, vamos entender que a palavra de Deus diz que o nosso corpo está morto por causa do pecado. A Bíblia não diz que o corpo vai morrer. A Bíblia diz que o corpo está morto por causa do pecado.
Lá em Romanos 8 e 10. O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Se o nosso corpo, no nosso entender, ele não está morto, então em que sentido Paulo quis dizer que o nosso corpo está morto por causa do pecado? No sentido de que o nosso corpo, ele adoece, ele é fraco. Qualquer quedinha você se arranha, qualquer coisinha você adoece, e qualquer coisinha você pode morrer, qualquer coisinha você pode ficar cego. O menino esses dias estava soltando alguma coisa, traque ou bomba, bateu no olho e cegou. Então o corpo é fraco, o corpo ele adoece, ele se cansa, ele envelhece. Deus não fez o corpo para isso. E pior ainda, o corpo se corrompe, ele é tentado, ele é atraído pelo pecado e ele se corrompe com o pecado. Aleluia. Então Deus disse: o corpo está morto. O corpo não serve para meus propósitos. Esse corpo não serve para a vida eterna. Ele não serve para o ambiente do céu. Por isso que Paulo disse: o corpo está morto por causa do pecado. Morto nesse sentido. E se ele está morto, ele precisa o quê? Ser vivificado. Aleluia. Vivificado. Quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, e aqueles que morreram serão ressuscitados e transformados com um corpo glorioso. Mas aqueles que estiverem vivos, eles serão vivificados no corpo. O corpo vai receber vida e vai se tornar um corpo espiritual que não sente mais dor, que não adoece, que não envelhece, que não morre, que não peca mais. Glória a Deus. É isso que significa vivificação do corpo. É o corpo se tornar imortal e incorruptível, como o corpo de Cristo depois da ressurreição. Você tem que entender isso. Paulo diz: o corpo está morto por causa do pecado. Morto em que sentido? No sentido que ele é corruptível, no sentido que ele é mortal. E se ele está morto, Paulo diz, Deus vai vivificar. Deus vai vivificar o corpo. E o que é vivificar o corpo? É torná-lo poderoso, glorioso, como o corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Como o corpo de Cristo. Um corpo que não morre mais. Um corpo que não peca mais. Um corpo poderoso, um corpo espiritual. E não um corpo natural. É isso que significa vivificar o nosso corpo. Agora entenda aqui comigo. Se é isso que significa vivificar o corpo, a palavra de Deus diz que o nosso corpo está morto por causa do pecado, e ele ainda não foi vivificado, ele precisa ser. O que significa vivificar o espírito? A mesma coisa. Vivificar o nosso espírito é a mesma coisa. As mesmas características de um corpo vivificado são as características de um espírito vivificado. Um espírito que antes estava contaminado pelo pecado, estava cheio de trevas, estava morto para Deus, não se relacionava com Deus. Esse espírito, quando ele é vivificado, ele passa a ser o quê? Um espírito poderoso, um espírito incorruptível, um espírito onde o pecado não chega mais. Glória a Deus, aleluia. Não chega, não toca. O pecado não toca no
Romanos 8, versículo 10. Romanos 8, versículo 10. Olha aí, ó. E se Cristo está em vós, ou seja, se você nasceu de novo, se você creu no Senhor Jesus Cristo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Está morto. Se está morto, ele precisa o quê? Veja o próximo. Depois a gente termina esse versículo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ou seja, primeiro ele diz, se Cristo está em vós, aí agora ele diz, se o Espírito Santo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que habita em vós. Aleluia, glória a Deus. Vai vivificar o seu corpo. Vivificar é torná-lo glorioso, poderoso. Estude 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição na vinda de Cristo, que você vai ver o que significa um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo que não sente mais prazer no pecado, um corpo que não vai ser atraído pelo pecado. Jesus, depois da glorificação, ele comeu peixes. Talvez aqueles peixes tivessem sujeira, bactéria ou alguma coisa, mas isso não fez nada no corpo dele, porque o corpo era glorioso. Comida estragada pode estragar meu corpo, mas um corpo glorioso não estraga não faz nenhum efeito. Agora compare comigo. Se um corpo vivificado significa isso, significa ser imortal e incorruptível, volta no versículo anterior agora. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, por isso que precisa ser vivificado. Mas o Espírito vive por causa da justiça de Cristo. O seu Espírito já foi vivificado. O seu Espírito, você que creu no Senhor Jesus Cristo, já tem um Espírito vivificado. Significa dizer, você encontra uma base bíblica aqui para dizer que seu Espírito já é incorruptível. O pecado não chega lá. E sabe onde é que o Espírito Santo habita? No seu espírito. Por isso que ele não se contamina com o seu pecado, porque o seu espírito já é incorruptível. Aleluia! O pecado não chega lá. Aleluia! O pecado não chega. Não chega. Então a sua salvação, Deus começou assim. Vivificou o Espírito na justificação. Durante sua vida aqui na terra, você vai se santificando até chegar na glorificação, onde Deus vai vivificar o seu corpo, e assim você será completamente incorruptível e imortal. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Você pode ser o mais fraco que for. Se você foi justificado pela fé, o teu espírito está puro diante de Deus. Aleluia! Porque quem purificou foi o Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória! Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos empenhar a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem tem condições de fazer isso? Quem tem condições de oferecer a si mesmo como santo, agradável e puro diante de Deus, vivo diante de Deus? Quem tem condições de fazer isso? Senão o próprio Deus. Deus purificou
nosso espírito de tal forma que a gente tem condições de se apresentar diante dele. Você vai entender com uma ilustração. Eu fiz essa experiência em casa. Eu peguei um copo, você pode pegar qualquer copo. Pode ser um copo transparente, de alumínio, de plástico. Encha esse copo de óleo de cozinha. Pode encher esse copo todinho de óleo de cozinha. E pode continuar derramando o óleo de cozinha devagarzinho lá. O que é que vai acontecer? O óleo de cozinha vai esborrotar, né? Vai derramar por fora do copo, melar o copo por fora, vai melar tudo que está à volta e pode continuar despejando. É isso que vai acontecer. Não é isso? Agora ligue uma torneira com água forte. Pegue esse copo cheio de óleo que está desbordando, bote debaixo dessa torneira. A água vai encher, vai botar todo o óleo para fora, só vai ficar água. Não vai ficar nenhuma gota de óleo. E deixa essa torneira aberta, pode deixar. E pode continuar soltando o óleo de pouco a pouco, que ele não fica lá. Só fica água. Agora entenda aqui comigo. Você é o copo. O óleo é o pecado. O pecado que encheu você, abundou, transportou. A torneira é a graça de Deus. E a água é a justiça de Cristo. Quando você foi colocado debaixo dessa torneira, a água da justiça de Cristo expulsou todo o pecado. Todo o pecado, não ficou nada. Ficou limpo, ficou puro diante de Deus. E pode continuar pingando óleo lá. Você pode continuar falhando todos os dias, mas não vai chegar no seu espírito. Não vai te contaminar. O pecado não tem mais poder sobre você. Você tem que entender isso. Que na prática você pode até falhar. Na prática você pode até pecar. Mas o pecado não toca seu espírito. Por isso que você é aceitável a Deus a todo momento. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica continuamente de todo o pecado. Não existe um segundo sequer que o sangue de Jesus não esteja te purificando. Por isso que todo momento, todo segundo, todo milésimo de segundo, você é aceitável diante de Deus. Você é prazeroso para Deus. É isso que significa graça, irmãos. Por isso que Paulo diz, meus irmãos, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da torneira da graça, que despeja continuamente a justiça de Cristo, enchendo esse copo, esborrotando, e o pecado não chega mais lá. Não chega. Não chega. O pecado não chega. É isso que significa graça. Por isso que a salvação não se perde assim. Tem pessoas que acham, se mentir, mentiu. Se Jesus chegar e você estiver fazendo isso, você fica. Fica não. Fica não. Não é assim não. O plano de Deus é perfeito. Deus sabia que você iria sabotar esse plano. Se Deus colocasse nas suas mãos a sua salvação, você sabotaria. Você atrapalharia tudo. Eu disse, eu vou elaborar um plano que ele ou ela só precisa confiar em mim. Oh, glória! Só precisa crer na minha palavra. Oh, Deus maravilhoso! Só precisa confiar que ele estará seguro nas suas mãos. E ninguém arrebatará da minha mão, disse Jesus. As ovelhas que o Pai
precisa você continuar unido a Cristo. Glória a Deus. Firme com Cristo. Aleluia. Em comunhão com Cristo. Enquanto você estiver debaixo da torneira da graça, pode pingar óleo à vontade. Pode pingar pecado à vontade. Que aquela água transbordante da graça não deixa ele ficar. Não deixa. Por isso que o texto que a gente leu diz assim: o corpo está morto por causa do pecado. Por isso que precisa ser vivificado. O pecado ainda afeta o corpo. Por isso que o corpo adoece. Por isso que você sofre. Por isso que envelhece. E por isso que talvez você morra. Mas o Espírito não. O pecado não toca no Espírito. Glória a Deus. Não toca, porque o Espírito já foi vivificado. Aleluia. Já foi. Olha o que o texto diz. O pecado, na verdade, está morto ou melhor, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça de Cristo. A torneira da graça despeja a justiça de Cristo dentro de você. E tudo que Deus vê é justiça, justiça, justiça. Mesmo se na prática você peque, Deus vê justiça, justiça, justiça. É isso que significa a graça superabundou. A graça foi muito mais abundante, de tal forma que o pecado não te atinge mais. Glória a Deus. Aí, alguém poderia dizer: então, olha Romanos 6 e 1 agora. Em Romanos 6, como eu já disse, trata da libertação do poder do pecado. E o primeiro estágio dessa libertação é esse que eu falei. O pecado perdeu o domínio. Ele não consegue te matar mais. Ele não consegue. Porque mesmo se você falhar, ele não atinge você. Então você não é condenado. Você foi liberto do poder dele por causa disso. Mas, na prática, nós ainda temos que vencê-lo. Dia após dia. Por isso que Paulo escreve o capítulo 6. E esse capítulo 6, meus irmãos, eu dividi em algumas sessões. Só vai dar para eu falar da primeira sessão hoje. Na próxima oportunidade a gente fala das outras 3. Primeira sessão é os versículos 1 e 2. E eu coloquei o título dessa sessão: Morto não faz dívidas. Eu já expliquei aqui que quem está morto não paga dívidas, porque morreu, não é? Pode ser a pessoa mais endividada do mundo, mas se ele morreu, ele não vai pagar mais. Por isso que você não paga mais as dívidas do seu pecado, porque você já foi morto com Cristo na cruz. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo na cruz. Você não precisou morrer lá, mas a morte de Cristo, você se unindo a Ele, é como se você morreu lá. Então você não paga mais dívida do pecado. Só que alguém poderia dizer: já que eu estou debaixo da torneira da graça e o pecado não me atinge mais, então eu vou pecar cada vez mais para que essa graça seja maior. Olha a lógica da mente carnal, né? Olha a lógica. Aí Paulo, ele nessa sessão em Romanos 6, versículos 1 e 2, ele diz: morto não faz dívidas. Se uma pessoa morreu, como é que se descobre que alguém está comprando no nome dela? Como é que ela foi vista fazendo compras? Fiado, se ela morreu. Morto não faz dívidas, porque ele morreu. Existem pessoas, meus irmãos, que forjam a própria morte, fingem que morreu, só para tirar vantagem disso. Nós já vimos reportagens aí
de pessoas que fingiram que morreu para receber o seguro de vida. E depois descobriram que essa pessoa não morreu. Então existem pessoas que fingem que morreu só para tirar vantagem disso. Também muitos professam que morreram para o pecado só para não pagar a dívida do pecado, mas vivem fazendo dívidas todos os dias. Uma clara evidência de que realmente não estão mortos, porque morto não faz dívidas. Olha o que Paulo diz, versículo 1 de Romanos 6. Que diremos, pois? Ou ele está dizendo assim: se onde o pecado abundou, a graça superabundou, então qual é a conclusão que a gente tira disso? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí olha o versículo 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como vamos fazer dívidas se já estamos mortos para o pecado? Aleluia, glória a Deus. A graça de Deus, ela foi abundante sobre você, de tal forma que ela te libertou do pecado, te fez vencer o pecado dia após dia. Aleluia. Santo Deus. Então, permanecer no pecado para que a graça se torne mais abundante não faz sentido. Na doutrina da justificação não faz sentido. Não faz. Por quê? Porque não podemos mais viver para o pecado, já que estamos mortos para ele. Glória a Deus, aleluia. Não faz sentido. Por isso que morto não faz dívidas. Então, aquelas pessoas que usam essa doutrina para dizer eu vou continuar pecando, são pessoas que realmente não nasceram de novo. Quem nasceu de novo vai se santificar dia após dia, vai melhorar dia após dia, vai se aperfeiçoar dia após dia. E como eu sempre costumo dizer, não existe idade, não existe grau de escolaridade para que você aprenda a palavra de Deus. Não existe. Ontem no culto, lá na Rua da Cadeia, eu falei de Pedro e de Paulo. Pedro, ele era considerado iletrado. Ele tinha pouco estudo. Talvez, se fosse no dia de hoje, ele tivesse até a 5ª série, ou ensino fundamental. Já Paulo era considerado doutor. Nos dias de hoje ele tinha graduação, mestrado, doutorado. Era um erudito. Só que Pedro, mesmo sendo iletrado, ele escreveu 2 cartas com muita profundidade. Por quê? Porque ele aprendeu. E esse Pedro, que era iletrado, que tinha pouco estudo, ele estudava quem? As cartas de Paulo, do doutor. Glória. E ao estudar as cartas de Paulo, ele dizia, tem pontos difíceis de entender, mas mesmo assim eu continuo estudando e aprendendo. Então, não existe desculpas. Todos têm que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Santificação não é só você crescer no sentido de se livrar de velhos hábitos. É crescer em conhecimento, é crescer em amor, é crescer na fé, é crescer em experiência, é crescer em santidade. Santificação é isso.
Porque o conhecimento verdadeiro, o conhecimento bíblico, ele vai proteger você de muitas coisas. Aleluia. De ataques do diabo. Ele vai cooperar com o escudo da fé. Os ataques vão vir na sua mente. As setas malignas vão vir. E você vai usar a palavra de Deus para se defender. Aleluia. Mas se você não tem conhecimento da palavra de Deus, como é que você vai se defender? Porque hoje muitos líderes, pastores, oprimem as ovelhas. Querem fazer das ovelhas suas donas. Por quê? Porque oprimem as ovelhas. Primeiro, porque não tem conhecimento, e também porque as ovelhas não têm conhecimento. Porque uma ovelha que tem conhecimento, que cresceu na graça, que cresceu no conhecimento, como disse Pedro, aquele letrado, que não tinha estudo, ele disse: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que vocês não sejam enganados. Glória a Deus. Pelos falsos pregadores, os falsos ensinadores, os falsos pastores. Aleluia, glória a Deus. Então, nós temos, meus irmãos, que amadurecer. Por isso que aqui nós temos o costume de colocar a palavra de Deus como prioridade no culto. Porque é a palavra de Deus quem vai te alimentar, para que você se fortaleça, cresça na fé, e você vai ter muito mais revelações do que você teria através de sonhos, visões, profecias. A sua mente vai se abrir para o Evangelho, e você vai entender verdades que você nunca imaginaria que ela existisse. Você tendo a Bíblia nas mãos, mas você nunca conhecia essas verdades. Mas quando você se dedicar a estudar essas verdades, aí você vai ver como a sua mente vai mudar, a forma de você tratar as pessoas, a forma de você agir, a forma de você reagir diante de ataques vai mudar. Então, para concluir, a fé, eu não estou falando da sua fé, eu estou falando da fé, da doutrina que cremos, daquele conjunto de doutrinas que cremos. Essa fé ensina que morremos para o pecado. Morremos. Lembre-se disso, morremos. Se está morto, se alguém morreu aqui, essa pessoa não faz mais nada aqui. Morremos para o pecado. Logo, se vivermos ainda no pecado, estamos negando na prática aquela fé que a gente professa. Você prega e diz: eu morri para o pecado. Você ensina para seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos, colega de trabalho, e diz: eu morri para o pecado. É a fé que você professa. Esses dias, conversando com um colega professor lá em Itaporanga, eu disse assim: Alan, eu já venci a morte. Eu já venci a morte. Aí ele disse: como assim? Eu digo: é porque mesmo que eu morra, mas é só questão de tempo. É só questão de tempo para Jesus me ressuscitar e me dar um corpo glorificado. Glória a Deus, aleluia. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, creia, você já venceu o pecado, você já venceu a morte. A Bíblia diz que nós já estamos glorificados na mente de Deus. Veja aí, Romanos 8. Romanos 8.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Justificar é você se tornar justo diante de Deus, porque o seu espírito foi vivificado. Você recebeu vida no espírito. Então Deus justificou você pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Agora, e aos que justificou, a esses também glorificou. Já glorificou. A Bíblia diz que na mente de Deus, na presciência de Deus, você já está glorificado. Glória. Não existe insegurança na salvação. Já existe a garantia de que você já está glorificado. Você pode morrer de todo jeito. Você pode se despedaçar. Mas quando Jesus voltar, você vai ter um corpo glorioso, forte, aleluia, imortal, que não peca, como o corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E é isso que a palavra de Deus diz. Na prática, nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Veja aí o versículo 23. Volta aí, Eliezer, para o 23. Olha o que diz o 23. E não somente ela, ou seja, não somente a criação, as coisas criadas gemem, sofrem por causa do pecado. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Nós já somos filhos adotados de Deus, mas estamos aguardando um tipo de adoção que é o quê? A vivificação do nosso corpo, que Paulo chama aqui de redenção do nosso corpo. É o corpo ser vivificado, é o corpo ser glorificado. Glória a Jesus. Agora, voltando mais um pouquinho, volte agora para o versículo 16 e 17. Volta aí para o versículo 16. Só para a gente concluir. Volta aí. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Ele testifica com o nosso Espírito, se comunica com ele. Por quê? Porque o nosso Espírito já foi vivificado. O Espírito Santo conversa com o Espírito. O nosso Espírito é o ponto de contato com Deus. Toda revelação que Deus te revela é no Espírito. É no Espírito. Você não vai ouvir uma voz. Pode ouvir, mas geralmente é no Espírito. Você pode ver. Um anjo precisou aparecer para você para dizer que você nasceu de novo, para dizer que você é salvo. Você precisou ter uma visão, um sonho. Como é que você tem certeza? Porque o Espírito revela para o seu Espírito. O Espírito dá uma certeza, uma convicção tão grande que você diz: eu sou filho de Deus. Eu sou. Então o Espírito Santo comunica com o nosso Espírito de tal forma que a gente fica convicto mesmo. Olha, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Ele que diz isso para nós. Veja o próximo. Glória a Deus. E se nós somos filhos, isso é para quem é filho, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A gente já falou sobre isso. Se Adão nunca tivesse pecado, a gente seria herdeiro só da terra. Porque Adão não é Deus. Adão não é divino. Adão só herdou a terra. Mas Jesus é Deus. Jesus é dono da terra, do universo, dos anjos, de tudo. Nós seremos herdeiros disso. Por isso que a Bíblia diz que nós iremos governar
até os anjos. Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja aí. E outra coisa que a gente herdou foi o quê? Nós participamos de uma natureza divina. Se nós herdássemos de Adão, seríamos participantes de uma natureza humana. Só isso. Mas como herdamos de Cristo, somos participantes de uma natureza divina, porque Jesus é Deus. Veja aí. Se é certo que com Ele padecemos, sofremos com Cristo, aqui na terra. Se suportamos, sofremos com paciência, para que também com Ele sejamos glorificados. A glorificação já é uma garantia, mas só vai ser glorificado quem tiver essa característica aí. Quem for filho de Deus, quem sofrer pelo Evangelho, quem sofrer com amor. Não quer dizer que você tem que sofrer para receber a glorificação. Não é mérito seu. Não é mérito seu. Pela fé em Cristo você já recebeu. Paulo está dizendo assim: aqueles que serão glorificados, eles têm essas características aqui. Eles vão sofrer com Cristo. Eles vão padecer com Cristo. Eles vão carregar a sua cruz. Eles vão vencer o pecado dia após dia. Aleluia. É assim que você identifica um filho de Deus. Ele ama Deus. Ele luta contra o pecado. Ele vence o orgulho. Ele vai lá, pede perdão. Ele vai lá, muda de atitude. Ele vai lá, ora pelo seu inimigo. Ele ajuda o seu inimigo. Ele paga o mal com o bem. É assim que você identifica um filho de Deus. É assim que você identifica uma pessoa que já está glorificada aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, você já está na eternidade com Ele. Ele já vê você lá. Glória a Jesus. Ele já vê você e Deus está ansioso para isso. Então, essa primeira sessão de Romanos 6, numa próxima oportunidade, a gente continua a partir do versículo 3. A gente viu Romanos 6, do 1 ao 2, e viu os versículos anteriores de Romanos 5. Romanos 5, 20 e 21. E vimos Romanos 6, do 1 ao 2. Essa primeira sessão diz que morto não faz dívidas. Se você morreu para o pecado não é mais o seu Senhor. Ele não controla mais a sua vida. Então você não vai viver pecando. Você vai vencer o pecado todos os dias. Todos os dias você vai lutar contra as tentações. Oh, glória a Jesus. Todos os dias você vai se encher do Espírito Santo para cada dia você ficar mais forte. Glória a Deus. E você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. É possível, irmãos. Só para concluir, eu vi uma história. Quem contou essa história? Quando for em outra oportunidade, a gente continua em Romanos 6, do 3 em diante. Se Deus quiser, em outra oportunidade a gente continua. Eu ouvi uma história. Quem conta essa história é Paul Washer. Ele é um pastor americano. Já escreveu vários livros. Um livro dele que eu li é O Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem. Eu tenho 2 livros em casa dele. Eu li um e dei um para minha filha ler também. Esse livro marcou a minha vida. Através desse livro eu trouxe várias pregações na igreja, na central, nas congregações sobre o verdadeiro Evangelho. E sofri muito por causa dessas pregações, porque eram pregações bíblicas. As pessoas estão tão acostumadas com o Evangelho do homem que elas se irritam diante do verdadeiro Evangelho. É Paul Washer que diz que o Evangelho, ele primeiro apresenta a má notícia para depois apresentar as boas novas. Porque se você não conhecer o seu estado pecaminoso, o seu estado de condenação, como é que você vai ver
as boas novas como algo bom e agradável para você. Se você está preso, condenado à morte, e alguém chega para você e diz: ah, eu tenho um carro para você aqui, você quer? Você não se interessa por isso. Ah, eu tenho dinheiro para você aqui, você não se interessa porque você está condenado à morte. A única coisa que importa para você é alguém chegar e dizer: eu tenho a liberdade para você sair dessa condenação. Então o homem, ele precisa saber que ele está condenado. As pessoas lá fora, elas precisam saber que elas estão condenadas em seus pecados. E quando elas souberem disso, tiverem consciência de pecado, tiverem consciência de que elas estão caminhando para o inferno, aí o evangelho vai ser atraente para elas. Aí elas vão dizer: eu quero Jesus. Mas por isso que as pessoas não querem Jesus, porque elas acham que está tudo bem. Então Paul Washer, ele disse que foi visitar uma missionária em uma tribo indígena. Essa missionária dedicou a sua vida desde a sua juventude a essa tribo. Uma mulher piedosa, orava várias vezes ao dia. Tinha um momento de oração, o índio ficava até na porta da tenda, guardando, não que ela pedisse, mas porque eles tinham muita consideração por ela. Paul Washer foi visitar ela. Quando chegou lá, ele disse: não, agora é o momento dela descansar. Espere aí. E ele disse que esperou horas e horas. Quando passou um tempo, ela acordou, descansou e saiu da tenda. E disse: pô. E ele disse: quando viu o rosto dela, começou a chorar. Só o rosto dela revelava o brilho de Cristo. Glória a Jesus. Ele não suportou, ela não precisou nem falar. Ele não suportou. Começou a chorar. Então é possível você se parecer com Cristo aqui. Cada dia mais. Se alguém está olhando para você e não está conseguindo notar isso, você precisa melhorar muito. Você precisa ser coerente com aquilo que você diz que crê. Se você crê que morreu para o pecado, então por que se dedicar ao pecado? Por que pensar e desfrutar do pecado mais? Não faz mais sentido. Cristo fez com que você morresse para o pecado, para que você se livrasse dele. Então não faz mais sentido. Então guarde em seu coração essa primeira sessão de Romanos 6. Morto não faz dívidas. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia, oh glória. Glória a Deus. Irmãos, aprendam a amar a palavra de Deus. Aprendam a amar a palavra de Deus. Eu gosto de cultos pentecostais, mas os cultos pentecostais bíblicos, eles têm uma boa palavra. Se são os gritos, se são os pulos que estão animando você, é errado. Eu grito e eu pulo. Eu gosto das duas coisas. Mas o que tem que animar você, avivar você, alegrar o seu interior e dar aquele vontade de pular, de gritar, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Ela tem que incendiar seu coração. Não é, irmão Marcos? É a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos evangelizar, né? A gente precisa evangelizar.